Olá pessoal, tudo bom? Vou tentar aqui falar para vocês sobre morfologia. Por que tentar, né? Por causa da minha tosse. Morfologia nada mais é do que a gente falar sobre a classificação das palavras. Cai muito em prova, tá? Eu separei aqui esse slide aqui de outro professor, o professor Elias, né? Para dizer, você tá pegando. Peguei, gente, para didática. Grupos de nomes. Todos vão ter relação com o nome, com o substantivo. Substantivo, o artigo, o adjetivo, os numerados e os pronomes. Substantivo, nome das pessoas, nome de coisa, nome de lugar. Artigo, o a, os as. Adjetivos, bonito, feio, né? Numeral, 1, 2, 3. Pronome, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Nós temos o grupo dos verbos. Verbo de estado, verbo de fenômeno da natureza, verbo de ligação, certo? Falar, andar, comer. Ser, estar. Advérbio, a forma que nós fazemos algo. Tem uma lista, existe, quando ainda na escola, a gente estuda alguns tipos, mas o ideal é a gente ver o contexto da frase, da oração. Preposição, junta palavra com palavra. Então, nós temos de, exemplo, né, que é o de, para. Listinhas dessas aqui, quem é meu aluno, já tem lá no material. Agora, tá vendo pro YouTube? Gente, é fácil encontrar no Google, ok? Conjunção, liga frases, ok? Então, tem uma oração, outra oração, na verdade, uma oração aqui e uma conjunção. Um ezinho, um embora, um pois, um porquê, ok? E interjeição, exemplo, poxa, né? Aquelas palavrinhas, é quase uma prosopopeia, onomatopeia, perdão. Aí nós temos aqui algumas questões. Como esse curso é baseado em questões, vamos seguir. Na frase, Fabiana enfrentou algumas dificuldades recentemente, mas conversamos ontem e ela está superando. Quando eu falo de morfologia, eu posso dizer o que é cada palavra. Então, Fabiana é um substantivo, enfrentou, um verbo. A gente sempre começa pelo verbo, vamos dizer por aí, tá? Verbo enfrentou, conversar. Verbo estar. Verbo superar. Também é verbo, na verdade aqui eu tenho uma locução verbal, ok? Dificuldade. O que é dificuldade? É um substantivo, certo? Outro aqui que a gente olha e já sabe, certo? Ela é o quê? Um pronome. O e é uma conjunção. Beleza. Algumas vocês vão ver também pronomes. Recentemente é o mais, conjunção. Recentemente é um advérbio. Porque a Fabiana enfrentou algumas dificuldades quando? Recentemente. Mas conversamos quando? Ontem. Então, eu tenho esses dois advérbios, ok? Então, o gabarito seria letra C. Aí, nessa questão aqui, nós temos: meu marido é marceneiro e está com uma grande demanda de móveis planejados para entregar. Então, não podemos jantar com vocês. Quem decorou a listinha de preposições, a listinha das classes fechadas? Quais são as classes fechadas? São os pronomes, eles não mudam, né? Os adjetivos, as preposições, conjunções, classes fechadinhas. Decorou facilita a vida. Então, só de olhar, eu já sei que são preposições. Aí nós vemos aqui em outra questão. Ele quer saber a classificação das palavras que estão sublinhadas. Conectividade escolar e multas.
Bom, a conectividade. A conectividade. Conectividade é um substantivo, ok? E se eu tenho um artigo aqui na frente, obviamente eu vou ter um substantivo, tá? Porque ele tá junto no grupo dos nomes. Aí temos no ambiente. Ambiente é o substantivo escolar. Está trazendo uma característica do ambiente. Logo, eu tenho o quê? Um adjetivo. Ok? Tá junto e é uma característica, é o tipo de ambiente. Poderia ser outro, hospitalar e tudo mais. Possui o quê? Facetas, muitas facetas. Possui é um verbo. Muitas facetas. Muitas, eu posso falar? Olha só, uma dica aqui. Quando eu falo para você, possui muitos, eu não posso mudar, certo? Beleza? Quando eu posso mudar, ou seja, quando é variável, eu não vou ter um advérbio, porque o advérbio ele é invariável, ok? Então, não é um advérbio de intensidade, só se ele fosse invariável. Geralmente vai ser utilizado no caso aqui o muito. Ah, então, se eu tenho um adjetivo, um substantivo, aqui eu tenho um adjetivo, então eu teria cortado aqui, ó, a letra B e a letra E. Falei que o advérbio tem que ser invariável, então muitas. Se eu coloco aqui, ó, possui muitos materiais, certo? Eu consigo mudar, então não seria o advérbio, porque o advérbio tem que ser o quê? Invariável. Logo, quem me sobrou? Pronome. Ele é um pronome, ok? Próximo. Venceremos o torneio porque, apesar de não estarmos em primeiro lugar, estamos com a vantagem e a diferença de pontuação é pequena. Qual termo é um numeral? Qual termo indica número? O primeiro. Primeiro, ok? Primeiro, letra A. Aqui era fácil, né? A maioria de nós tem medo de se desestruturar, perdão. O vocábulo maioria é o quê? A maioria de nós. Poderia pensar, um numeral? Não é, não estou quantificando. E eu tenho um artigo antes. Falei para vocês que quando tem um artigo antes é um quê? Aqui é um artigo, então aqui eu vou ter um substantivo. Já matei a questão, ok? Próxima questão, eu acho que é a última. Uma cidade esponja retém água. Retém a água, que não é inimiga. Que não é inimiga, exerce que função? Aqui nós temos uma coisa um pouquinho mais complicada. Nós temos essa conjunção que. Quem é minha aluna sabe que eu acabei de postar uma aula falando sobre orações, substantivos, coordenadas. E quando eu tenho a conjunção que, eu tenho que ver qual o valor dela. Pensa aqui comigo. Nós temos aula de que aqui também no YouTube. Uma cidade esponja retém a água, a qual não é inimiga. Se eu posso substituir por a qual, então eu não tenho uma conjunção. Eu tenho um pronome relativo. Ok? A qual? O pronome relativo, ele introduz uma oração adjetiva. Logo, falei para você que essa oração aqui, ela tem um valor de adjetivo. Logo, letra A. Então, pronome relativo, que com valor de o qual é um pronome relativo. E o pronome relativo, ele introduz uma oração adjetiva. Logo, aqui tudo é uma oração adjetiva.
tá? Então, para quem tem mais dúvidas sobre isso, tem uma aula sobre o que aqui. Temos mais umas. Os materiais foram desenvolvidos por universidades e empresas nacionais e internacionais. E simboliza a entrada do Brasil no mercado global de lançamentos espaciais. Universidade, nome de lugar, substantivo. No mercado global de lançamentos espaciais. Lançamentos é um substantivo. Espacial é o tipo de lançamento. Logo, é uma característica. Logo, é um adjetivo. Ok? Temos mais um. Muda um pouquinho. Essa aqui realmente acho que é a última. Marque a única alternativa que aparece a desinência número pessoal. Quando é número, vamos lembrar que nós vamos botar o quê? Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, do plural, do singular, certo? Então, a gente consegue identificar quem é a pessoa que está sendo falado, que está falando, né? Então, aqui tem desinência número pessoal, geralmente, nesse caso aqui, vai ser um verbo. Eu consigo dizer, andaremos. Quem andaremos? Nós. É a primeira pessoa do plural, ok? Aqui já entramos no verbo haver, que eu vou fazer uma aula só sobre isso. Até mais.